tomarmos uma decisão amadurecida, conjunta, né? As três categorias, docente, discente e administrativo. Porque, em realidade, isso vai afetar a vida desses jovens que aqui se encontram. Tá? E eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte, que o Cefet é uma organização muito forte, sempre foi uma escola centenária e que vai dar conta de passar por mais essa crise. Né? Crise, por sinal, é o arrebentamento do grão de trigo para germinar, ou seja, da crise vem a força da vida e energia. Portanto, nós devemos ser fortes. A vida não foi feita para os fracos. E o Cefet é forte e vai passar por isso. Muito obrigado. Professor Antônio Souza Reis. Senhores, eu concebo a democracia como a liberdade da gente poder escolher os nossos diretores, da gente poder expressar abertamente um com os outros, sem ter que sentir, né, que existe aquela mágoa, aquela raiva, aquele revanchismo por ter escolhido e optado por votar em alguém. Eu entendo isso como democracia, e não isso que eu tenho visto aí na casa. Eu tenho visto uma coisa chata que acontece em todas as eleições. Grupo A contra Grupo B. Uma versão chata, uma coisa chata. Sabe, porque a gente vive aqui quantas horas por dia? É muito ruim a gente encontrar no corredor com os colegas. Até parece que eles têm uma doença grave, né? Parece ter uma doença gravíssima. As pessoas se afastam de você com medo. Medo de quê? Medo de quê, gente? Amanhã todo mundo vai estar aí no mesmo barco, sofrendo as mesmas pressões. Eu acho que democracia é isso, gente. Poder expressar livremente o que sente, o que pensa, sem que o outro fique com raiva, fique magoado, menospreze, né? Venha com preconceitos, desculpa a expressão, né? Mas preconceitos que não levam a nada, né? Que se arvora de vencedor. Revanchismo não leva a nada. Continuismo também não. Nós devemos fazer realmente democracia. Nós estamos aqui, gente, ensinando jovens que vão ser amanhã o futuro dessa nação. São pessoas que estão aqui assistindo nós, como educadores, dar a eles uma lição, né, de como proceder no futuro. Então vamos proceder com democracia. Vamos deixar que eles votem com as suas liberdades, com as suas expressões, expressem as suas expressões, aquilo que eles têm vontade de expressar, e vamos votar livremente. Sem pressão. Certo, gente? Sem pressão, gente. Deixa as pessoas pensarem e agirem como elas devem agir, com as suas consciências, tá? Porque depois você não vai estar lá tomando o lugar dela e pagando as contas dela. Então vamos fazer isso, gente. É só isso que eu acho. Assim eu entendo democracia. Liberdade. A questão da democracia é uma questão bastante complexa. Como tenho 4 minutos, eu quero relatar algumas coisas que eu vivi nesses 3 meses que eu me preparei para ser candidato. Eu não tinha esse sonho, nunca imaginei que seria candidato. E aí comecei a conversar com pessoas que eu tinha assim como meus heróis, que a gente vai construindo. Né, no nosso imaginário, pessoas que a gente acha que são pessoas que estão sempre certas, que tem uma visão de mundo interessante, que você gostaria de crescer e ser como ela, porque a gente está sempre em crescimento. E nesse período que eu decidi ser candidato, comecei a conversar com essas pessoas. E num momento, eu lembrei Cazuza, meus heróis morreram todos. Só que não foi de overdose, mas overdose de poder. E aí eu percebi, gente que no momento que eu assumi a diretoria eleito, falou, nossa, você está assumindo diretoria? E aí depois eu vi com tanta estranheza como as pessoas mudaram. E depois isso me deixou muito triste. E eu até pensei em nem ser candidato. Percebi que nós estamos vivendo numa escola em que os administradores citam muito o exemplo do sapo na água quente. E vou falar de novo. Quem já ouviu, né? Mas tem muita gente que não ouviu. Quando coloca um sapo
na água quente, ele pula e sai da água. Mas se você colocar o sapo na água fria e for esquentando lentamente, ele morre cozido. Ele não tem a iniciativa de sair da água. Eu acho que isso aconteceu com o Cefet, e nós vivemos hoje uma situação onde a democracia está muito longe, e aí muitas pessoas que sempre defenderam a democracia, aceitaram uma condição muito longe de democracia como normal. E aí eu gostaria de falar da democracia que eu quero e que eu acredito. Nós precisamos ter democracia, construir critérios. Hoje, por exemplo, como distribuir uma vaga para professor efetivo quando ela chega no Cefet? Qual que é o critério? Ter critério é ser democrático. O pior que seja o critério é melhor do que não ter. Como que se constrói um prédio? Qual que é o critério para se construir um prédio? Qual que é o critério que se desiste de terminar o prédio da mecânica para construir uma nova fachada, Qual que é o critério? Então, eu acho que o Cefet hoje está precisando de muita democracia. E acredito que a democracia que a nossa gestão vai produzir vai revolucionar o Cefet. Talvez não chegue àquela dos nossos sonhos, mas certamente vai ser aquela capaz de colocar de novo aquelas pessoas que um dia eu acreditei que eram meus heróis e que eu queria ser igual a eles vão ter orgulho de viver essa democracia. Com os conselhos, onde as pessoas que ocupam função de CD não participam, não é porque é prudente, é porque elas já têm a decisão pré-estabelecida. Onde não existe um balcão de negociação, onde todos ficam submetidos a ele. Então nós vamos construir uma democracia ampla, com debate, e no início vai ter que acontecer decisões de forma plebiscitária. Uma democracia direta, porque é a forma de romper com o democracismo que nós temos hoje. Muito obrigado. Eu acredito que democracia é um processo, não é um processo que, às vezes, a gente sabe quando começa, mas ele não pode ter fim. A democracia, no Cefet, ela está em construção, e a gente vê isso no dia a dia. Quem está aqui há mais de 8 anos sabe o que eu estou falando. A gente não tinha poder de escolher o seu diretor, a gente não tinha os conselhos como temos hoje, e isso foi um processo de construção. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Essa democracia representativa, ela é mais ágil, ela no final das contas, todos estamos representados, todos escolhemos os nossos representantes, e esses representantes fazem o seu papel, de representar e opinar nos seus conselhos. Se existem problemas, esse problema tem que ser visto a cada momento. Se a representação não está boa, a comunidade tem que, em algum momento, colocar isso para ser discutido, e é um processo em construção. Eu acho que falta no Cefet hoje uma participação maior na base, participação na discussão dos problemas, na identificação dos problemas, e eu acho que aí entra a gestão da democracia, uma eventual direção minha, seria promover essas discussões na base, a partir de quem sofre os problemas, os professores, os técnicos administrativos, que tenham suas esferas de discussão, de proposição, para que os conselhos sejam mais representativos a partir de demandas vindas da base, de quem sofre os problemas, de quem vive os problemas. A gente tinha os conselhos de professor aqui no Campus 1, o conselho departamental no Campus 2, que tinha um papel muito importante nessa discussão, na identificação dos problemas, enquanto eles ainda eram administráveis, e às vezes hoje, por falta de comunicação, falta de participação, esses problemas crescem e já chegam num tamanho já difícil de administrar. Então, voltar para essa discussão na base é fundamental. Criar grupos de discussão entre professores afins, de áreas afins, de servidores, criar um plano diretor para a instituição, onde se defina onde crescer, onde consolidar, por que fazer esse prédio aqui ou ali, através de plano diretor discutido amplamente com a comunidade. Isso já é feito, os planos diretores existem, mas a gente precisa de ter isso
de uma maneira mais calcada num diagnóstico posto de necessidade. E a necessidade, ela é o nosso grande... a identificação das necessidades é o nosso maior desafio hoje. Fazer esse trabalho com a base da participação da comunidade para identificar onde nós somos, onde nós estamos. Me perguntaram lá em Araxá, um aluno perguntou, o que você propõe para a unidade de Araxá? Minha resposta foi absolutamente nada. Eu não posso propor alguma coisa para a unidade de Araxá. A unidade de Araxá tem que propor para a gente, para a diretoria ou para a própria comunidade, o que eles querem, qual é a prioridade. Eu acho que isso é a democracia que a gente quer. A partir daí, com a descentralização orçamentária, com os conselhos, a gente consegue que a comunidade ela se organize, se oriente, para que a gente possa ter o final democrático. O que foi feito foi o escolhido pela base. Essa é a minha ideia de uma gestão democrática. Bom, vamos ao terceiro bloco. Sorteando aqui. Podemos fazer o sorteio. Márcio Basílio é o primeiro. Rogério Elvinde é o segundo. Antônio Souza Reis o terceiro. Santelmo é o quarto. E o professor José Antônio é o quinto. Então, a terceira pergunta é a seguinte. Concernente à relação do Cefet-MG com o MEC, A. Como o senhor avalia a relação do Cefet-MG com o MEC durante a atual gestão? B. Em caso de conflito entre as posições da comunidade do Cefet e as posições do MEC, qual seria a postura que o senhor, como diretor-geral, assumiria? Professor Márcio Basílio é o primeiro. Pessoal, eu estou com papel e caneta aqui para a plateia. Terá um bloco de perguntas por escrito da plateia. Quem quiser adiantando a pergunta, é só levantar a mão que eu apresento. Eu acho que a relação atual com o MEC é uma relação conflituosa, né? O que é uma coisa muito ruim para a instituição. Eu acho que quando a relação parte por personalismo, né, independente de com quem, qual nível essa discussão acontece, ela é prejudicial para todos os lados. Eu acho que a relação com o MEC ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser de diálogo, de debate, mas temos que entender sempre que a instituição ela tem que ser autônoma, ela tem que ter autonomia em seus projetos, ela tem autonomia em suas decisões, e isso tem que ser levado, né, às esferas superiores de uma maneira muito pertinente. Agora, se existe um rompimento da boa relação, a conversa desanda um pouco e é ruim para a instituição. Então, eu vejo essa relação de uma maneira ruim, mas eu não vejo também se houvesse uma outra saída, né, no diálogo, desde que não houvesse aterramento. Acirrou no MEC também, não foi só aqui. Mas eu entendo, né, e aí puxando para o lado de qual seria a minha postura, eu acho que a relação, né, um diretor de instituição do tamanho do Cefet, ele tem um cargo de Estado, né, ele tem um cargo de governo, né, e por isso ele está representando uma comunidade. E aí a relação com a UMEC, ela tem que ser autônoma, mas ela tem que ser respeitosa, né, porque a gente está representando os desejos, os anseios de toda uma comunidade, né? E eu acho que a gente quer uma instituição sempre pública, qualificada, gratuita e, obviamente, autônoma. E é esse o trabalho que a gente gostaria de ter com o MEC. Eu, já puxando um passo à frente, né? Imagino que a gente tem hoje no MEC um ministro demissionário, pelas notícias que a gente vê no jornal, e imagino que um novo diretor do Cefet, seja qual for, né, terá restabelecida a sua condição de desamarrar essa conversa, que é muito importante, que é fundamental, para que a gente retome a nossa posição. Nós não somos uma escola pequena, nós não somos uma escola que possa ser deixada em segundo plano, né, porque a nossa comunidade ela engloba pelo menos diretamente 15 mil vidas, sem falar as famílias, sem falar as empresas, né, toda a nossa comunidade indireta. Então, o peso é muito grande e é impossível que ela seja relegada a um plano que não um plano
sempre bem com essa comunidade. E a comunidade inclui também, nesse caso, o MEC. Então, encerrando, né? Eu acho que é uma postura de respeito. O MEC é a nossa mantenedora, né? É dele que vem os nossos recursos, não que eu tenha ouvido corte de recursos por causa disso, mas a gente entende como mantenedora. Porém, nem por causa disso, deveremos deixar de ser autônomos nas nossas decisões, porque as decisões e a democracia ela tem que funcionar mesmo na base, a partir que a gente representa a comunidade, as ideias da comunidade têm que ser levadas ao MEC com a propriedade de uma pessoa que representa 15 mil vidas aqui dentro. Eu acho que essa é a postura. E na minha carreira, né, na minha pessoa, né, como pessoa, e não só como profissional, eu sempre pautei todas as minhas conversas pelo diálogo, todos os meus conflitos pelo diálogo. E eu acho que isso vai pautar também, caso lei, as minhas conversas com o MEC, com o diálogo. Professor Rogério Ovidio. Bom, gente, essa relação conflituosa com o MEC não é nova. Desde que o Cefet, no passado, com outros nomes, Escola de Artistas, Escola Técnica de Minas Gerais, Escola Federal, depois mudou para Cefet mesmo, sempre teve uma relação conflituosa. A relação conflituosa é a relação ligada à evolução do conhecimento. Eu não vejo isso com estranheza alguma. Agora, eu vejo com estranheza, sim, o desrespeito com o ministro de Estado, com o MEC e com o governo atual. O desrespeito foi feito aqui neste auditório. Se a gente tivesse hombridade, tinha sido gravado. A vice-diretora dessa instituição falou absurdos contra o ministro de Estado da Educação, falou absurdos contra a pessoa da presidente Dilma Rousseff, uma mulher mineira, política e revolucionária. Se tivesse hombridade, essa vice-diretora permitiria gravar o que foi dito. Constrangeu a comunidade cefetiana que estava aqui presente. Isso não é tolerável. Repita esses desagravos de novo ao ministro, gravado, tem hombridade. Isso não é permitido, isso avilta a nossa relação histórica. Alguém que queira negociar, seja universidade tecnológica, seja qualquer destino de uma instituição, não pode fazer isso. Disse bem o colega, nosso mantenedor. E eu, didaticamente, muitas vezes disse ao meu aluno, para fazer a transposição didática. É uma relação de pai ou de mãe, é mesmo, mantenedor. O nosso aluno, para ser informado, às vezes precisa desse recurso didático. E muitos aqui têm até criticado que às vezes a gente fala que o MEC é o pai, é a mãe. Mas isso é um recurso didático, é transposição didática, para quem não sabe. Agora, puxar a corda, sendo que nós estamos a reboque da lei. Qualquer instituição federal pode apenas contratar até 20% de substitutos do seu quadro efetivo. Nós estamos, em média, 60% de contratação. O que vocês querem de um mantenedor? Uma posição fragilizada? Não, o mantenedor vai vir bater a nossa porta, cobrando por nosso posicionamento. E por qual motivo tenha sido feito esse abuso? Entre outros. Criar cursos no interior, cursos de graduação, também não é permitido por qualquer universidade. E nós, batendo no peito com autonomia, fizemos isso. Nem o UFMG ou qualquer outra universidade tem essa autonomia. Tem que ir lá no Ministério da Educação pedir essa permissão. Uma instituição que avilta isso, não há como. Então, essa relação ficou desgastada mesmo. E se a chapa 6 chegar a ser diretora-geral, nós vamos promover uma aproximação digna
Não é de joelhos, não, porque nós, Cefet, temos algo a oferecer ao MEC. Temos sim. Professor Antônio Souza Reis. Senhores, a situação hoje que eu vejo entre Cefet e MEC é uma situação onde houve uma quebra de hierarquia e hoje o ministro se sente machucado, chateado, porque não passaram por ele. Mas eu acho que ações de diretores, diretor quando está no cargo, ele sonha alto. Ele sonha alto, quem não vai sonhar alto? Sonhou, as coisas estavam acontecendo, foi até onde deu. Bom, quando acabou, o outro que não foi consultado anteriormente se sentiu desprezado e agora quer descontar. Mas com certeza, eu tenho certeza absoluta disso, é uma questão só de calçar, né, a sandália da humildade e resolver a questão. Mas a questão é essa. Agora quem manda? Não sou eu que mando mais. Agora eu vou calçar a sandália da humildade e vou até o ministro pedir bênção e resolver os nossos problemas. Agora, que tem que ser resolvido, tem. Nós não podemos ficar numa situação onde a gente não sabe onde isso vai acabar. Agora, como disse e falo, digo novamente, eu não falo de passado. Eu acho que passado é passado e não me interessa. Eu acredito que o momento era o momento político ideal, porque senão nós não teríamos ido até onde fomos. Né? Então, é uma coisa que eu não quero discutir, é passado, não me interessa. Eu quero discutir o futuro. Eu quero falar para o futuro. Né? E o futuro que eu vejo é esse. É negociar. O Cefet tem algo para oferecer, que é muito importante para essa nação. O Cefet tem ensino de excelência, ensino de qualidade. E o governo precisa disso. Vamos negociar. Nós damos o que eles querem, e eles não dão o que nós queremos. Vamos nos preocupar, gente, em sermos unidos, em sermos uma casa que trabalha com o objetivo único de unir essa instituição centenária. Né? Preservar isso aqui é muito importante. Isso é importante. Eu digo, né, que a minha vida profissional começou aqui, me realizei aqui, me sinto muito bem aqui e quero aposentar aqui e manter meus vencimentos. Então, por isso, eu tenho que me preocupar com a minha carreira. E preocupar também com o nosso produto final, que é o aluno. Então, com certeza, gente, eu acho que a crise que nós passamos hoje é uma crise que dá para ser resolvida sem perda. Basta que nós sejamos humildes, reconhecemos que é o momento de retroceder, negociar e acertar a situação. Se vamos ser universidade, Cefet e FET, depende da negociação. Muito obrigado. Professor Santelmo Xavier. Bom, em relação a essa pergunta, o que eu tenho que dizer aos senhores é o seguinte. Há frases que às vezes falam muito com poucas palavras. Uma delas que eu gravei, vinha num jornal de grande expressão aqui de Minas Gerais, do estado de Minas, e vinha uma coluna, às vezes, do Nicolau Neto, que tratava aí, um grande jornalista, tratava de cursos, inclusive concursos de micos, etc. Né? Ele dizia lá o seguinte, a frase não é dele: os homens podem discordar, mas jamais se minimizar. Portanto, nós temos que pensar positivamente. Eu acho que administrar conflitos é a obrigação de todo gestor. Né? O gestor tem que ter esse jogo de cintura, maleabilidade, ele tem que ter vocação para isso. Eu, dentro da minha formação, e as pós que fiz, uma delas é a gestão de recursos humanos. Então, a gente tem que lidar com as barreiras de comunicação, e quebrar essas barreiras, no sentido de avançar. Se existem as barreiras de comunicação, nós temos que avançar. O que nós não podemos é ficar, né? Cada um do seu lado, como meninos guerreiros, porque tanto a direção geral dessa casa representará uma sociedade, uma parte da sociedade civil organizada, né, que trata com educação, com ensino, quanto
aqueles que representam os organismos mantenedores, eles também querem promover o diálogo. Eu acredito que sim. Nós temos que pensar positivamente, temos que ter poder de altas expectativas.